11 Tirania de Aço capítulo 411. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Nuble Notas. Esse capítulo foi patrocinado por Natália Rodrigues. Berengar olhou para longe, onde viu as linhas traseiras do sistema de trincheiras austro-granadinas. Desde a chegada da primeira divisão, eles haviam conquistado a maior parte do território que um dia seria conhecido como Andaluzia. Até a grande cidade de Córdoba foi retomada em nome de Granada. Desde que o território foi recuperado, os austríacos e seus aliados granadinos começaram a fortalecer suas defesas com um intrincado sistema de trincheiras, não muito diferente do que teria sido visto na Grande Guerra da Vida Passada de Berengário. Havia apenas um problema: uma completa e total falta de metralhadoras. Por causa disso, o exército de Berengar teria que depender fortemente de barragens de artilharia e do emprego em massa de rifles de agulha. Assim, Berengar e sua segunda divisão entraram na trincheira, onde foram rapidamente despachados para vários setores para ampliar o perímetro defensivo. Quando Berengar entrou nas trincheiras lamacentas, ele foi saudado por seus dois generais que ele havia colocado no campo. Os generais Arnulf e Adelbrand foram rápidos em cumprimentar seu rei quando viram seus soldados entrarem no enorme sistema de trincheiras cavado na fronteira andaluza. Os dois homens imediatamente saudaram seu rei Reixes-Machel antes de recebê-lo na linha de frente. Majestade, não esperávamos a sua chegada tão cedo. Devo dizer que é bom ter alguns reforços. Berengar retribuiu a saudação antes de olhar para longe. Bem ao norte das linhas de frente, um exército estava em marcha, exibindo vários estandartes que Berengar não reconheceu. Ao ver o interesse de seu líder, o general Arnulf entregou-lhe um par de binóculos para observar as forças que se aproximavam. Ele pegou o jovem monarca na situação em questão enquanto o fazia. O inimigo se aproxima. Eles se dividiram em um total de 5 exércitos compostos por quase 100.000 homens cada. Um proeminente nobre ibérico lidera cada exército. As forças consistem em católicos ibéricos, cruzados e voluntários estrangeiros. Seu objetivo é colidir contra nossas linhas de defesa, esperando romper nossas forças esparsas. Com a chegada da segunda divisão e dos soldados do exército da Boêmia, teremos agora 140 dos canhões FK-22 de 7,5 cm posicionados ao longo de nosso perímetro defensivo. O restante das peças de artilharia será da Boêmia e Granada, portanto, uma mistura de cerca de 100 falconetes de 1 libra e excedentes de 1.417 canhões de campo de 12 libras. Não tenho certeza de quantos mosqueteiros e arquebusiers temos, mas com certeza são dezenas de milhares. Berengar imediatamente começou a falar de seu plano enquanto falava com seus generais com uma voz cheia de determinação. Meu plano é simples. A maior parte de nosso exército manterá a linha até que nossos aliados bizantinos cheguem. Ao mesmo tempo, lideraria a cavalaria, a infantaria montada e uma única bateria de artilharia para perfurar as linhas inimigas e sitiar suas capitais. Assim que tiver seus monarcas e suas famílias em minhas mãos, exigirei que as forças católicas se retirem de Granada e das terras que tomaram neste conflito ou enfrentarão a execução das famílias reais. Arnulf e Adelbrand olharam para Berengar com um olhar preocupado. O plano era arriscado, para dizer o mínimo, poderia facilmente resultar em sua captura ou morte. Como súditos sempre leais do rei, os generais Adelbrand e Arnulf imediatamente começaram a protestar contra a estratégia atual de Berengar. Sua Majestade, tal ação é imprudente além da medida. Devemos manter o terreno que temos até que nossos reforços cheguem e fazer o nosso melhor para massacrar o maior número possível de inimigos. Berengar imediatamente franziu a testa ao ouvir isso antes de falar sobre a realidade que a Aliança Austro-Granada estava prestes a enfrentar. 500.000 de homens marchará sobre o mirado de Granada. Eles virão em ondas, e não temos poder de fogo para abatê-los com eficácia. Alguns deles chegarão a essas trincheiras, onde você e seus homens serão forçados para combatê-los em combate corpo a corpo com suas baionetas e suas pás. Permita-me esclarecer melhor a situação.
Atualmente você tem no máximo 75 mil homens, espalhados por toda a fronteira de Granada. Se eu não forçar o inimigo a capitular por meios não convencionais, teremos uma luta e tanto. Não vou admitir a derrota simplesmente porque meus inimigos são mais numerosos do que eu. Se os católicos não se renderem quando eu capturar suas famílias reais, eu os matarei até o último filho. Se eles não capitularem quando eu tomar suas capitais, massacrarei todos os seres vivos que habitam dentro deles. Se eles não admitirem a derrota quando eu tiver tomado seus campos e infraestrutura, vou queimá-los até o chão. Se eles não se ajoelharem diante de mim e agitarem a bandeira branca quando morrerem de doença e fome nas trincheiras, farei chover gás venenoso sobre sua posição. Eu destruirei toda esta península esquecida por Deus em um ataque de fogo e fúria se for preciso. Adelbrand e Arnulf ficaram parados em silêncio. Esse não era o comportamento usual do rei Berengário. Algo deve ter acontecido para invocar sua ira severamente. Várias ideias que se formaram em suas mentes enquanto pensavam sobre o que poderia ter deixado Berengário tão furioso. Eles nunca imaginariam que ele estava descarregando sua frustração sobre a confissão de Henrietta para o povo ibérico. Tendo discutido minuciosamente seus planos, Berengar e seus soldados decidiram descansar nas trincheiras por enquanto. Horas se passaram e, finalmente, o sol caiu do céu. Em seu lugar as nuvens bloquearam qualquer forma de iluminação que normalmente seria fornecida pela lua e pelas estrelas. Vendo que eles estavam completamente sem iluminação, Berengar decidiu que era hora de usar uma das invenções que ele havia implementado antes de chegar a Granada. Então ele puxou um novo dispositivo emocionante. Era uma pistola sinalizadora de cano curto baseada na Leucht Pistole 34 de sua vida anterior. A principal diferença era que era inteiramente feito de aço, já que Berengar ainda não havia inventado o alumínio. Depois de abrir a culatra e deslizar em um sinalizador, ele a fechou antes de erguer a pistola sinalizadora no ar e disparar para o céu. Quando seu sinalizador disparou, dezenas de outros nas mãos de várias tropas austríacas também dispararam, criando uma iluminação brilhante como se estrelas estivessem caindo do céu. A essa altura, a força avançada do exército inimigo estava acampada sem saber o alcance da artilharia austríaca. Eles contemplaram esta visão com horror ao confundirem a cena com anjos caindo dos céus. Imediatamente, os soldados católicos caíram de joelhos e começaram a fazer o sinal da cruz enquanto faziam suas orações. No momento seguinte, os ecos estrondosos de centenas de canhões FK-22 de 7,5 centímetros ressoaram no céu noturno iluminado. Então, os projéteis atingiram os alvos. Dezenas de milhares de homens foram pegos desprevenidos quando as munições austríacas pousaram sobre seus acampamentos, destruindo tudo o que havia dentro. Os corpos explodiram quando os projéteis caíram nas proximidades e os membros foram cortados pelos estilhaços. O sangue espirrou na terra enquanto os homens aceitavam seu destino com medo de invocar ainda mais ira dos céus. Ao longe da força avançada, o comandante castelhano olhava horrorizado para a cena. Anjos caíram do céu, e a morte foi forjada sobre seus homens com sua descida. Não havia dúvidas, isso era um sinal do apocalipse. Apavorado, o duque Lorenzo de Benavente, encarregado de liderar o exército castelhano, tremeu de apreensão ao testemunhar a cena fantástica. Seus lábios tremeram enquanto ele lutava para encontrar as palavras para se retirar completamente. Depois de alguns momentos, ele começou a gritar para suas forças com uma voz histérica. Recue. Os anjos estão caindo. Recue. Ele não tinha como saber que o desastre lançado sobre sua força de avanço era apenas obra da ciência moderna, não de crenças supersticiosas. No entanto, como os nobres medievais poderiam saber da existência de sinalizadores ou carregadores de culatra disparando projéteis de alto explosivo? Ele realmente acreditava que os anjos estavam caindo do céu sobre Granada e sobre seus homens, resultando em explosões massivas. O exército castelhano, que consistia em muitos voluntários estrangeiros, imediatamente abandonou seu acampamento e suprimentos enquanto fugiam do caótico cenário de batalha na calada da noite. Berengário,
que estava na última trincheira, olhava para o palco com um sorriso perverso no rosto. Esses tolos acreditavam que ele permitiria que tantos deles fugissem vivos. Com o apito, a cavalaria que estava de prontidão imediatamente começou a atacar após a derrota dos católicos. Para eles, não haveria misericórdia nesta noite. Somente aqueles abençoados pelos céus conseguiriam escapar da ira dos austríacos. O próprio Berengário montou em sua montaria e avançou na direção dos covardes ibéricos. Ele supôs que agora era um momento tão bom quanto qualquer outro para decretar seu plano para esta guerra. Com isso em mente, 10.000 cavalarias de várias formas, ao lado de infantaria montada e uma bateria de artilharia, marcharam para lutar enquanto perseguiam os assustados ibéricos que chegavam às dezenas de milhares. Para Berengário, a guerra pela Península Ibérica havia apenas começado. Tirania de Aço capítulo 412. Enquanto Berengário iniciou sua campanha na Península Ibérica, governou o Reino da Áustria e os esforços para supervisionar sua industrialização foram assumidos por seu sogro, o chanceler Otto von Graz. No momento, o homem estava sentado em seu escritório em seu castelo no bairro de classe alta de Kufstein. Ele estava olhando para uma série de projetos de armas que seriam vitais para o futuro conflito de Berengário com a Igreja. Esses projetos foram projetados para operar junto com armas anteriores que ele já havia começado a testar para uso em suas forças especiais. O primeiro projeto foi uma metralhadora refrigerada a água com câmara de 7,92x 57mm LG, a versão de Berengar do cartucho Mauser de 7,92x 57mm. Ao contrário dos alemães de sua vida anterior, Berengar não precisava se preocupar com as patentes da metralhadora Vickers. Assim, ele decidiu usar uma arma tão magnífica como sua principal metralhadora pesada por enquanto. A metralhadora Vickers era, com toda a honestidade, apenas uma metralhadora Maxim aprimorada com sua ação invertida. Isso permitiu economizar tamanho e pesos substanciais. Os alemães não conseguiram equipar-se com esta versão melhorada de sua metralhadora devido a disputas comerciais, como violação de patente. Uma metralhadora refrigerada a água era exatamente o que parecia. Era essencialmente uma metralhadora pesada alimentada por correia que tinha uma cobertura de cano que continha água. À medida que o barril esquentava, a água esfriava. Embora isso permitisse volumes de tiro virtualmente ilimitados, também tornava a arma excepcionalmente pesada a ponto de precisar ser usada como arma estática. De fato, durante a vida anterior de Berengar, quando o exército britânico retirou esta arma de serviço, uma equipe de armeiros testou uma única arma Vickers até seus limites, disparando cerca de 5 milhões de cartuchos de munição durante 7 dias sem parar a arma. Quando terminaram, eles desmontaram a arma e avaliaram suas peças, apenas para descobrir que a arma ainda estava dentro dos parâmetros de funcionamento. Como Berengar atualmente carecia de tecnologia para mecanizar suas forças, as táticas defensivas estáticas inevitavelmente desempenhariam um papel importante na guerra contra seus inimigos. Portanto, não havia arma mais adequada para a tarefa do que a metralhadora Vickers. A principal diferença entre esta metralhadora e as Vickers usadas pelos britânicos na vida passada de Berengário, era que ela tinha câmaras equivalentes a 7,92x 57mm Mauser neste mundo e utilizava um cinturão metálico muito parecido com o usado pelos russos em 1910 Maxims durante ambas as guerras mundiais da vida anterior de Berengário. Por fim, Berengar decidiu designar esta variante dos Vickers como MG-22. Otto examinou o documento e carimbou seu selo de aprovação para iniciar a produção e os testes nas Forças Armadas. Se as notas que Berengar deixou fossem verdadeiras, eles precisariam construir o máximo possível dessas armas nos próximos anos. Depois de aprovar este projeto para fabricação e teste, Otto examinou o próximo projeto. Esta era outra metralhadora da vida passada de Berengar. No entanto, não era uma metralhadora pesada nem uma metralhadora alimentada por correia. Esta era uma metralhadora leve e alimentada por carregador baseada na metralhadora tcheca ZB-30. O MG-22H,
Como ficaria conhecido nesta linha do tempo, era uma metralhadora que foi considerada por muitos na vida passada de Berengar como o auge das metralhadoras leves da era entre guerras. Tinha uma taxa de tiro de até 650 tiros por minuto e foi a arma usada como base para muitas metralhadoras leves em todo o mundo, incluindo a britânica Bren Gun e a japonesa Type 99 Light Machine Gun. A Waffen-SS usou a arma na Segunda Guerra Mundial, devido à natureza competitiva da Wehrmacht e dos vários ramos das forças armadas e facções políticas do Terceiro Reich. A Waffen-SS foi excluída das cadeias de suprimentos primárias às quais a Wehrmacht tinha acesso. Assim, eles tiveram que adquirir armas de alguns fabricantes não convencionais, como países ocupados como Bélgica e Tchecoslováquia. A única diferença real entre esta arma e as emitidas para o Waffen-SS na vida passada de Berengar era que, em vez de uma revista de 20 caixas redondas, Berengar a projetou para uso com uma revista de 30 caixas redondas. O uso de uma metralhadora leve entre seus soldados não era apenas necessário, era um requisito. Como um único homem não poderia carregar uma metralhadora Vickers para a batalha, ele precisava que seus esquadrões no futuro tivessem alguma forma de disparo automático prontamente disponível por unidade, e o MG-22H preencheu esse papel perfeitamente. Otto não conseguia acreditar como Berengar havia inventado designs tão intrincados. Ainda assim, com a industrialização de Kufstein e da Áustria como um todo, eles agora tinham equipamento de fabricação de precisão para fabricar tais armas avançadas. Assim, ele carimbou sua aprovação neste projeto e mais tarde o enviaria ao National Armory para produzir amostras de protótipo e testes extensivos. Finalmente, havia outro projeto de arma nas mãos de Otto, e ele o examinou cuidadosamente enquanto decidia se aprovava ou não seu uso também. Esta arma era uma submetralhadora com câmara de 9x 19 mm para Belum, a mesma munição que estava sendo testada com o protótipo P-22, que foi baseado em um projeto posterior da Mauser C-96 da vida passada de Berengar. Esta submetralhadora foi baseada nas Ter-Solothurn MP-34 do período entre guerras. A história por trás dessa arma era complicada. Foi fabricado pela empresa Rheinmetall por meio de procuradores na Suíça e na Áustria para evitar as limitações impostas a eles pelo Tratado de Versalhes. No que dizia respeito à maioria, era a melhor metralhadora projetada e fabricada no período entre guerras. Na verdade, a única razão pela qual cessou a produção em 1940 foi que era muito caro para fabricar durante o esforço de guerra alemão. A MP-34, ou MP-22, como era conhecida nesta linha do tempo, era uma submetralhadora de alimentação lateral com um carregador duplo de 32 cartuchos. Era capaz de disparar semiautomático ou automático por meio de uma chave seletora no lado esquerdo da arma. A configuração automática era capaz de uma taxa de disparo de 600 tiros por minuto. Depois de examinar essas armas, Otto aprovou todas elas, apenas para encontrar uma lista de táticas baseadas em esquadrões que Berengar havia deixado para trás para que seus soldados equipados com tais armas pudessem treinar com elas adequadamente. Berengar praticamente seguiu a mesma rota das táticas de esquadrão da Wehrmacht de sua vida passada. O líder do esquadrão receberia a submetralhadora, enquanto o membro do esquadrão receberia a metralhadora leve. Quanto ao resto, eles receberiam os fuzis Bolt Action. Quando se tratava de uma unidade do tamanho de um pelotão, um esquadrão se dedicava ao uso da metralhadora pesada. Assim, Otto enviou esses documentos aos departamentos competentes. Com essas armas, quando os cruzados chegassem em suas terras, eles teriam os meios para se defender contra muitas vezes o número de seus exércitos. Depois de aprovar esses documentos, Otto suspirou pesadamente antes de ouvir uma batida em sua porta. Uma voz familiar ressoou do outro lado enquanto eles pediam permissão para entrar. A própria presença dessa voz chocou muito Otto, pois ele não esperava a visita dela. "Posso entrar?" Otto imediatamente descansou a testa na palma da mão antes de se recompor. Depois de fazer isso, ele permitiu a entrada de seu convidado não convidado. "Está aberto." Depois de dizer isso,
Uma beleza rechonchuda entrou em cena. Ela tinha longos cabelos dourados e olhos azuis como muitos de sua família. Essa jovem não era outra senão a irmã mais velha de dela, Ava. Ela tinha uma expressão de beicinho no rosto quando entrou no escritório de seu pai. Vendo sua filha mais travessa entrar na sala, Otto rapidamente escondeu os documentos em sua mesa. Se tal conhecimento fosse visto pela mulher, ele não tinha ideia do que ela faria com isso. Ava imediatamente começou a gritar quando viu seu pai. Papai! A pequena dela não me deixa entrar no Palácio Real. Eu vim até aqui para ver como ela está agora que está grávida e a cadela nem me deixa entrar. Você não pode convencê-la a deixe-me ficar no palácio. Otto imediatamente franziu a testa quando ouviu isso. Suas filhas mais velhas e mais novas nunca se deram bem e ele sabia que o que quer que trouxesse Ava para Kufstein não era bom. Como tal, ele balançou a cabeça e suspirou antes de recusar o pedido de sua filha. Adela é a alta rainha. Se ela não quer você em sua casa, então isso é algo que não posso mudar. No máximo, posso falar com ela na próxima vez que a vir. No entanto, ela está terrivelmente ocupada introduzindo reformas culturais em um momento. As pessoas parecem amá-la, e seus esforços. Se você fosse mais como sua irmã, eu não teria que olhar. No entanto, e sua família hoje em dia? Ao ouvir isso, Ava quis ter um ataque, mas ela sabia que não deveria fazê-lo na presença de seu pai, que agora ocupava uma posição poderosa no novo reino da Áustria. Ava lamentou mais do que tudo não ter estabelecido um caso com Berengar quando teve a chance. Se ela soubesse o que sabia agora, ela o teria convidado para seu banho e se aproveitado de sua inexperiência para torná-lo seu. No entanto, ela agora não tinha mais essas opções. Assim, ela decidiu fazer tudo o que podia para consertar o relacionamento entre ela e sua irmã mais nova. Afinal, se a dela falasse bem de Ava e de seu marido, eles prosperariam como o resto de sua família. Assim, ela colocou uma fachada angustiada enquanto tentava mais uma vez convencer seu pai a ajudá-la em seus esforços. Papai, por favor. Eu sei que errei, mas a dela é minha irmã e quero consertar nosso relacionamento. Por favor, me ajude a entrar em contato com minha querida irmãzinha. Vendo a expressão triste de suas filhas, Otto suspirou mais uma vez antes de concordar com suas exigências. Talvez fosse porque ele mimava tanto Ava que ela acabou assim. No entanto, não havia muito que ele pudesse fazer sobre isso agora, e ele odiava ver suas duas filhas na garganta uma da outra. Com o coração pesado, ele aceitou a contragosto o pedido de Ava. O máximo que posso fazer é marcar uma hora em um lugar para vocês dois discutirem suas diferenças. No entanto, se você estragar tudo, sua irmã provavelmente nunca mais vai querer o falar com você, então certifique-se de cuidar de suas maneiras. Adela não é mais a garotinha que você costumava intimidar, ela é a grande rainha da Áustria. Ao ouvir isso, Ava imediatamente sorriu mais uma vez e abraçou o pai antes de agradecê-lo por seus esforços. Obrigado, papai. Depois de dizer isso, ela saiu da sala, deixando o homem mais velho em seu assento com uma expressão confusa. Ele não tinha ideia de como ele iria fazer isso. Tirania de Aço capítulo 413. Na calada da noite, a cavalaria da primeira e segunda divisões do exército austríaco cavalgou pela terra de ninguém para a briga enquanto as forças ibéricas e seus voluntários estrangeiros fugiam do campo de batalha depois de testemunhar os supostos anjos caídos dos céus. Na realidade, esta visão caótica nada mais era do que sinalizadores austríacos iluminando as posições ibéricas e fogo de artilharia caindo sobre elas. No entanto, o supersticioso povo medieval da Ibéria não tinha como saber de tais avanços militares nas mãos de seus inimigos. Apesar disso, os católicos ibéricos ficaram tão assustados com o horror que testemunharam que começaram a abandonar seus acampamentos e suprimentos enquanto fugiam para salvar suas vidas, virando as costas para a aliança austro-granadense. Berengar ordenou que sua cavalaria atropelasse os sobreviventes em resposta a isso. Assim, ele entrou na briga mais uma vez, com um revólver em uma das mãos e um sabre na outra. Ele começou a atirar nos católicos em fuga ao se aproximar de sua posição.
Um grande estrondo soou quando o revólver de serviço 1422 disparou seu projétil. 38 SPC para baixo e nas costas de um desavisado Iberian Crusader. Sua túnica branca foi imediatamente manchada com seu sangue quando o projétil explodiu em sua armadura e em seu peito, ceifando sua alma no processo. Imediatamente após este tiro, o poderoso corcel de Berengário passou por outro soldado em fuga, onde cortou seu sabre e acertou o pescoço sem armadura do homem, onde a cabeça caiu de seus ombros em uma decapitação impiedosa. Ao lado do rei da Áustria estavam as forças veteranas de sua guarda real, bem como os hussardos austríacos que lançaram suas armas avançadas sobre seus inimigos enquanto avançavam a cavalo. Aqueles que não usavam revólveres recebiam carabinas de agulha especificamente destinadas ao uso da cavalaria. O volume esmagador de fogo das forças de cavalaria de 10.000 fortes enquanto avançavam sobre as dezenas de milhares de ibéricos em fuga foi suficiente para cortá-los em tiras. Corpos caíram no terreno lamacento onde sangraram ou foram esmagados pelo peso dos cascos dos cavalos de guerra. Para o duque castelhano, que acabara de travar um conflito contra uma brutal campanha de guerrilha da Guarda Real Granadina, era como se o próprio inferno tivesse ascendido das profundezas e engolido a Península Ibérica. Enquanto fugia a pé da cavalaria austríaca, um membro da Guarda Real rapidamente alcançou sua posição, onde notou o tabardo no torso do homem. Percebendo que o covarde que fugia diante dele não era outro senão o Duque Lorenzo de Benavente, o cuirassier rapidamente sacou sua pistola e apontou para a perna do homem, onde disparou um tiro. O primeiro tiro errou totalmente, mas o cuirassier permaneceu implacável. Ele rapidamente disparou outro tiro que mais uma vez errou. Não foi até que o quinto estrondo ressoou do cano do revólver que a bala penetrou na canela do duque, fraturando o osso no processo e paralisando o homem. Lorenzo caiu imediatamente em uma poça de lama quando o cuirassier desmontou de seu cavalo e chegou antes do outrora orgulhoso duque. Conforme o cuirassier se aproximava, Lorenzo entregou as armas e admitiu a derrota. Como um nobre, ele teve o privilégio de resgate. Não importa o quão avançado o exército austríaco pudesse ter se tornado, ele tinha certeza de que seus direitos feudais como nobre seriam respeitados. O cuirassier amarrou o nobre em cordas antes de arrastá-lo para a trincheira. Quanto a Berengário e os outros membros da sua cavalaria, os que conseguiram escapar tiveram a sorte de ter aprendido um cavalo do acampamento antes de se retirarem. Os outros foram mortos em batalha ou capturados, assim como seu comandante anterior. Mais de dezenas de milhares de homens do exército ibérico foram desarmados e conduzidos de volta à trincheira, onde estavam destinados a se tornarem cativos da aliança austro-granadana. Depois de chegar à linha da trincheira, o cuirassier deitou o duque diante de Berengário e seus generais, que contemplaram o homem que havia atormentado Arnulfo e a guarda real granadã por algum tempo. Arnulfo estava tão furioso com as perdas que havia sofrido nos últimos meses que imediatamente deu um tapa no duque castelhano, que tinha uma expressão presunçosa no rosto. Seu bastardo, o que é tão engraçado? Lorenzo riu antes de anunciar sua suposta imunidade. Eu sou um duque e recebi resgate pelas leis dos homens. Você não pode me prejudicar. Os lábios de Berengário se curvaram em um sorriso malicioso ao ouvir essa afirmação antes de sacar seu revólver, que agora estava recarregado e pressioná-lo contra o crânio do homem. O que restou do exército de Lorenzo olhou horrorizado ao testemunhar a violação dos direitos de seu senhor. O jovem rei austríaco puxou o martelo de sua arma e começou a zombar do homem, que imediatamente perdeu toda a confiança em sua declaração presunçosa. É assim mesmo. Berengar colocou o dedo no gatilho enquanto puxava levemente para trás. No entanto, antes que a arma pudesse disparar, Berengar agarrou o martelo e lentamente o colocou de volta em uma posição de ação dupla, onde olhou para o duque com um olhar gentil, enquanto baixava a arma de fogo. Você está certo. Você recebeu um resgate. O duque Lorenzo suspirou de alívio ao testemunhar o sorriso e as palavras misericordiosas de Berengário, enquanto Arnulfo imediatamente começou a protestar contra esse curso de ação. No entanto,
Berengário imediatamente levantou a mão, silenciando-o no processo em que sua expressão calorosa mudou para de um olhar demoníaco. Vamos jogar um jogo, certo? No momento em que Lorenzo ouviu essas palavras, ele imediatamente sentiu como se sua alma tivesse mergulhado nas profundezas do inferno. Seus lábios começaram a tremer enquanto ele lutava para encontrar as palavras em sua mente. O que? O que você pretende fazer conosco? Berengar começou a caminhar para frente e para trás com confiança enquanto começava a expressar seu plano maligno. É muito simples. Vou soltar você e seu exército, onde você terá permissão para correr para o norte, de volta para suas casas. No entanto, quando você atingir uma certa distância, ordenarei que minha artilharia abra fogo contra todos vocês. Se Deus está realmente do seu lado, então você sobreviverá à barragem e abrirá caminho para a liberdade. Se não, então que o Senhor tenha misericórdia de sua alma. Arnulfo olhou para as costas de Berengário com um olhar de choque ao ouvir essas palavras, enquanto Adelbrand tinha um sorriso cruel gravado em seu rosto. Ele sentiu que esse jogo de Berengário seria genuinamente divertido. Quanto a Lorenzo, ele não conseguia entender o que estava ouvindo. Ele testemunhou pessoalmente a exibição destrutiva da artilharia austríaca e imediatamente começou a tremer de medo. Se recusarmos. Ao ouvir isso, Berengário ajoelhou-se diante de Lorenzo, para que ficasse ao nível dos olhos e falou com um tom arrepiante. Então o meu exército executará todos vocês. Depois de dizer isso, Berengário levantou-se e virou-se para ficar de frente para suas tropas. Depois de alguns segundos de hesitação, Lorenzo engoliu a saliva acumulada em sua boca com um gole audível antes de balançar a cabeça em afirmação. Tudo bem, vamos fazer isso. Depois de ouvir isso, Berengário virou-se com um sorriso no rosto e começou a falar em tom alegre. Maravilhoso. Lembre-se, nenhum passo para trás, ou eu mesmo atiro em você. Depois de dizer isso, Berengário voltou-se para o seu exército, dando-lhes as suas ordens. Solte os prisioneiros. Aqueles que não ouviram os planos de Berengário olharam para ele chocados, mas se recusaram a desobedecer. Como tal, eles soltaram os ibéricos, onde eles marcharam a pé em direção à Castela. 2 de seus subordinados apoiaram Lorenzo enquanto ajudavam o duque aleijado a marchar. Depois que o exército de prisioneiros estava fora do alcance da voz, Berengário imediatamente emitiu uma ordem para suas brigadas de artilharia. Carregue as armas e prepare-se para atirar assim que atingirem uma distância segura. Não pare de atirar até que todos os homens tenham sido destruídos. Veremos quem Deus realmente favorece neste conflito. Depois de ouvir as palavras do rei, a artilharia austríaca começou a fazer ajustes de alcance antes de carregar seus canhões de campanha com projéteis 75x 200 mmr. Só depois de os prisioneiros ibéricos terem atingido uma distância superior a 600 metros é que o estrondo dos canhões de campanha ecoou no ar. No momento em que o som familiar da quebra da barreira do som estalou no céu, os prisioneiros olharam horrorizados quando começaram a entrar em pânico e correr para o norte o mais rápido que puderam. Lorenzo não os informara de seu destino, pois era muito cruel dizê-lo. O primeiro projétil a cair sobre os católicos caiu diretamente sobre Lorenzo quando ele fez o sinal da cruz e fez uma oração final. No momento seguinte, ele foi explodido em pedaços. Berengar olhou para o exército à distância através de seus binóculos enquanto os projéteis continuavam a cair sobre eles. No final da barragem, nenhum único homem permaneceu de pé. Em sua crueldade, Berengário eliminou um exército de dezenas de milhares de homens que já haviam se rendido. Quanto aos que conseguiram escapar da matança sem sentido, constituíram apenas uma fração da força que inicialmente consistia em 100.000 homens. Com esta vitória, uns 5 das forças ibéricas foram massacradas. Se não fosse pelo medo dos sinalizadores e da artilharia, eles poderiam ter lutado melhor. No entanto, a tecnologia militar de Berengar era tão avançada em relação a seus inimigos que eles acreditavam ser um ato de feitiçaria demoníaca. O próprio pensamento de que Berengário havia causado a queda dos anjos do céu foi o suficiente para forçá-los a recuar antes mesmo de começarem a lutar. Quanto aos restantes exércitos ibéricos,
Viriam a saber desta mudança em poucas semanas, pois os sobreviventes deste conflito reportariam aos seus superiores tudo o que tinham presenciado, e assim os católicos estariam preparados para tão insondáveis espetáculos. A guerra pela Península Ibérica estava apenas começando. Tirania de Aço capítulo 414. Enquanto a guerra na Península Ibérica continuava, uma importante reunião acontecia na cidade escandinava de Oslo. Os vários duques e margraves da Alemanha pediram temporariamente um cessar-fogo e se reuniram no reino vizinho, que era um terreno neutro, com o objetivo de discutir a maior ameaça à continuidade de sua existência. Houve um duque alemão que se declarou rei e ascendeu à sua posição por meio de força avassaladora. Todos os dias, a Áustria avançava com uma nova tecnologia faustiana que fazia muitos acreditarem que seu rei havia vendido sua alma ao diabo em troca de conhecimento ilimitado. Embora a Igreja Católica se recusasse a reconhecer a legitimidade da reivindicação de Berengário de ser rei, muitos de seus vizinhos usaram esse título por respeito ao seu poder, pois se ele fosse chamado de duque, o que exatamente isso se tornava? No ano passado, Dieter foi finalmente levado à mesa de negociações depois que seu exército mercenário falhou completamente e totalmente em quebrar o impasse. Enquanto ele recrutava mercenários do leste, seus rivais fizeram o mesmo, criando um impasse ainda maior e mais sangrento do que antes. Assim, em um ato de desespero, o Duque Dieter da Baviera falou sobre seu vizinho do sul, cujo poder e rápida expansão se tornaram uma ameaça significativa. O Papa declarou uma cruzada contra a Áustria e sua chamada Reforma Alemã, que agora se espalhou por todos os cantos de nossas terras. Não é apenas a Áustria que sofrerá neste conflito, nossas terras arderão nas chamas de fanáticos que não querem nada mais do que apaziguar o papado. Enquanto isso, Berengário invoca ainda mais ira da Igreja ao enviar dezenas de milhares de homens para a Península Ibérica para sustentar o Emirado de Granada como um estado fantoche. Meus espiões não podem nem se infiltrar na Áustria sem serem descobertos. Tenho poucas dúvidas de que essa guerra por procuração deles se tornará um desastre para o mundo católico. Quase 500.000 de homens marcharam de todos os cantos da cristandade em uma tentativa de erradicar as forças austro-granadinas, e temo que serão destruídos. De todos os homens presentes, Dieter era o mais familiarizado com as forças de Berengário, pois havia sido completamente afastado na Áustria por um pequeno número do que eram então tropas tirolesas. Ele não tinha ideia de que o equipamento do exército austríaco estava sendo rapidamente modernizado e que as armas usadas para derrotar suas forças tão completamente já estavam sendo substituídas. Dieter concluiu seu discurso com palavras de cautela ao se dirigir a seus colegas das regiões de língua alemã. Se não nos unirmos e marcharmos sobre a Áustria agora, não teremos chance de vitória quando o Papa finalmente conseguir marchar com seus cruzados contra nosso inimigo. Embora Dieter estivesse certo ao dizer isso, os outros duques olharam para ele como se ele tivesse enlouquecido. Assim, um homem, em particular, o Marquês de Baden, falou contra seus delírios paranoicos. Embora Berengar tenha conseguido derrotar as forças da Itália e da Suíça, não acredito que ele tenha o poder de repelir os quase 500.000 de homens que marcharam contra seus aliados em Granada. Ele enviou metade de seu exército para suas terras e sem dúvida enfrentará uma derrota desastrosa. Se o chamado rei da Áustria conseguir escapar de sua derrota inevitável na Península Ibérica, ele ficará com metade de seu exército para lutar contra a mesma força que o derrotou. Não apenas isso, mas os cruzados adicionais preparados para este conflito marcharão ao lado deles. Apesar disso, entendo seus medos como vizinho dele e admito que este auto-intitulado Reino da Áustria é uma grave ameaça à continuidade de nossa existência. Assim, em vez de nos unirmos para marchar sobre a Áustria imediatamente, proponho que conduzamos um cessar-fogo. O que nos dará tempo para aumentar nossas forças para contribuir para a próxima cruzada contra a heresia Berengar. Somente depois de eliminarmos essa ameaça herética de nossas terras, devemos continuar nossas disputas mesquinhas sobre o título de rei da Alemanha. O que o margrave de Baden disse fez sentido para os restantes duques e margraves alemães. No entanto, em última análise,
Cabia aos dois potenciais sucessores do trono concordar. Assim, todos os olhos se voltaram para um homem conhecido como Duque Atman von Luxemburgo, ou como seus rivais se referiam a ele como bastardo de Luxemburgo, para ver se ele estaria disposto a declarar um cessar-fogo por enquanto. Após uma consideração cuidadosa, o jovem, que atualmente estava envolvido em um impasse brutal com o pretendente da Baviera, suspirou pesadamente antes de acenar com a cabeça em afirmação. Nestas circunstâncias, posso permitir que exista um cessar-fogo entre nossos acampamentos. Até que a heresia de Berengar e seus líderes sejam derrotados e destruídos, juro que minhas forças e as de meus aliados não atacarão mais Didier ou sua facção. Desde que concordem com as mesmas condições. Didier ficou chateado porque seu aviso não foi levado a sério e sabia que tais esforços acabariam sendo vãos. Ele acreditava que Berengário aumentaria ainda mais o poder nos anos seguintes e, com isso, varreria rapidamente o exército dos cruzados, não importa o quão grande ele crescesse. A partir daí, ele usaria isso como desculpa para invadir o reino alemão e uni-lo sob sua bandeira. Didier pode ser um homem orgulhoso e mal-humorado, mas era sábio o suficiente para ver o que estava escrito na parede. Como tal, ele abaixou a cabeça em derrota antes de acenar com a cabeça em concordância. Depois de fazer isso, ele falou sua parte. Muito bem, vou concordar com o seu cessar-fogo, mas marque minhas palavras. Quando invadirmos a Áustria ao lado dos cruzados, será tarde demais. Depois de dizer isso, ele se levantou de seu assento na conferência e saiu da sala onde estava flanqueado por seus ministros. Não foi até que eles estivessem em um local seguro que ele começou a falar em segredo. Envie uma carta ao chanceler da Áustria. Diga a ele que a Baviera está disposta a cooperar com seu reino na próxima cruzada e está até disposta a pagar nossas dívidas quando pudermos a uma taxa de juros negociada. Se eles estiverem dispostos a pagar, perdoe nossa intrusão anterior. Então eu, como Duque da Baviera, estou disposto a ajudá-los em seus esforços. Os ministros olharam para Didier em choque quando ele disse isso e imediatamente começaram a questionar suas palavras. Pensei que estivéssemos aqui para convencer os outros reinos a se unirem contra a Áustria. Como chegamos ao ponto em que devemos rastejar diante deles? Didier imediatamente bateu com o punho na parede de pedra com raiva enquanto esclareceu seus ministros sobre o destino que ele percebeu que seguiria em um futuro próximo. Aqueles tolos pensam que Berengar e seu exército serão derrotados na Península Ibérica e na próxima cruzada. No entanto, eles não sabem o que eu sei. Algumas vantagens como seguidores leais enquanto ainda podemos. Vai contra cada fibra do meu ser me submeter a outro homem, mas vejo o que está por vir e estou disposto a deixar de lado meu orgulho pessoal pelo bem de minha família e meu reino. Faça o que eu digo e certifique-se de que os outros duques não descubram sobre isso. Os ministros de Didier imediatamente curvaram suas cabeças em respeito. Até eles temiam a ameaça cada vez maior de seu vizinho do sul. Se o duque estava disposto a se submeter à coroa austríaca, eles acreditavam que era realmente uma decisão sábia. Com isso em mente, eles rapidamente começaram a trabalhar enquanto silenciosamente despachavam um mensageiro a Kufstein para informar o chanceler da Alemanha de sua decisão. A escolha deles de se ajoelhar diante de seus vizinhos do sul acabaria sendo sábia, e Didier um dia consideraria a decisão mais sábia que já havia feito como governante. Quanto ao restante da alta nobreza alemã, eles não tinham como saber que toda sua reunião foi observada pela inteligência real austríaca, pois um dos ministros presentes na conferência era um crente devoto da reforma alemã e há muito tempo havia sido recrutado pelos austríacos como espião. Assim, antes que a delegação bávara chegasse à Áustria, Linde já sabia o que havia acontecido e começou a se preparar para sabotar o rearmamento alemão. Com isso, uma nova guerra de intrigas estava prestes a começar. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.